Boa noite. Mais uma vez eu venho exigir, ou melhor, pedir um pouquinho do seu tempo para meditarmos um instantinho sobre a igreja, expressão que eu gosto demais e me alegra bastante todas as vezes que pronuncio a igreja de Deus. E vou tomar o texto de Atos 28 para deixar algumas considerações sobre a igreja, a fabulosa igreja do Senhor, a igreja de Deus, como diz o texto. Então diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Há muita verdade, muita beleza, muita alegria a considerar nesse texto. Muita coisa é importante. E é interessante que a igreja não está alheia ou separada ou administrada por si mesma. O Senhor colocou bispos, pessoas, membros dessa igreja para estar com ela. Então vejam algumas observações aqui nesse texto. E esse versículo é cheio de lições sobre a liderança na igreja, que devem, em primeiro lugar, guardar a si próprios antes de poder supervisionar uma igreja adequadamente. Os líderes da igreja, em segundo lugar, os líderes da igreja não se fazem por si próprios. Eles são nomeados, indicados por Deus. Veja a linguagem do texto, que Deus os constituiu como bispos na igreja, para supervisionar, para cuidar, para edificar a igreja do Senhor. Eles são nomeados pelo Espírito. Que privilégio, que grandeza, que cuidado de Deus. Pôs o seu Espírito, encaminhou, doou o Espírito, comissionou esse Espírito, o grande mestre, o mestre dos mestres, para nomear, para indicar esses bispos. Terceiro, os bispos vêm do mesmo radical grego de cobrir com a sombra. Lucas 1,35. Então, não são eles que fazem a si mesmos. E é interessante, não tem nada privado, nada de si para fazer para si, é para a igreja. Inclusive, se for o caso, o sacrifício de acobertá-la com a própria sombra deles. Um bispo é alguém que guarda e protege um rebanho. Quer dizer, com a sombra, isto é, com o seu princípio dado por Deus, ele cuida, ele guarda, ele protege esse rebanho. É um protetor.
não serve a ele mesmo, serve a si, serve à igreja. Quarto, a igreja pertence a Deus. Ele a possui, pois ele a comprou. O que Deus faz através dos líderes da igreja não pertence a eles. Aqui é o ponto-chave da questão. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue é dele. Então, eu, você, nós, os cristãos redimidos, chamados, protegidos pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito que ensina, que põe todas as bênçãos de Deus a nosso favor, não somos de nós mesmos. Pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. E Ele quer que primeiro os bispos olhem para si mesmos, retirem aquilo que podem fazer tropeçar, impedi-los de realizar o trabalho, para que eles estejam realmente livres para servir a igreja, comprada com o sangue de Deus, com o seu próprio sangue, e doada ou entregue a pessoas capacitadas pelo Espírito para cuidar dessa riqueza de Deus. Se você é um membro da igreja, se você é um bispo da igreja, na igreja, no caso, pastor, presbíteros, líderes, como está aqui no capítulo 20 do livro de Atos, a partir do versículo 18. Você tem não só o privilégio de viver com Deus, em Deus, mas também cuidado por Deus, cuidada por Deus. E deixa eu dizer uma coisa, por último. Deus tem ciúme da igreja. Nada é mais importante para Deus do que a sua igreja comprada com o seu próprio sangue. Tenha uma boa noite. Descansa, pensa nisso e sirva confiante que Deus cuidará de você.